Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. E para quem é do dia, bom dia, para quem é da tarde, boa tarde. E vamos começar com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, escrito pela Peregrina da Paz. Lembro que não é um livro espírita, mas é um livro espiritual, com muita espiritualidade nas suas mensagens. E ela agora, nesse capítulo da minha correspondência, ela está respondendo essa pergunta. Você não se sente solitária ou desencorajada ou cansada? Não. Quando você vive em constante comunicação com Deus, não pode sentir-se só. Quando você percebe a ação do maravilhoso plano de Deus, sabe que todos os bons esforços produzem bons frutos, não pode estar desencorajada. Quando você encontrou a paz interior e está em contato com a fonte da energia universal, não pode ficar cansada. É uma ótima mensagem, né? Um canto de esperança para todo mundo. A gente não se sente só quando tem Deus no coração, quando sente Deus junto de nós. A gente não desencoraja quando sabe que nossos esforços produzem bons frutos, porque são bons. E quando a gente encontra a paz interior, não se cansa mais, porque a fonte de energia universal está dentro de nós. Vamos lá. Estamos chegando nesse ponto de encontrar a paz interior. No livro dos Espíritos, falando das ocupações e missões dos espíritos. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há muitos que são instrumentos cegos, porém outros sabem muito bem com que objetivo atuam. E isso depende do adiantamento de cada um. Às vezes, como na mensagem que a gente leu ontem sobre o cego de nascença, que Jesus diz que ele nasceu cego como um instrumento para demonstração da bondade, do poder de Deus. Claro que tinha outros objetivos que a gente não fica sabendo, mas provavelmente ele não tinha ciência desse desígnio da vida dele, dessa missão dele, que ele a cumpriu muito bem. Então a gente muitas vezes não sabe qual a nossa missão, muitas, quase todo mundo não sabe qual a missão que tem na vida, mas tem a intuição de onde que a gente deve atuar, onde é que o nosso bem pode ser mais atuante nesse mundo. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a gente começa um novo capítulo,
que é a coletânea de preces espíritas. Começa com um preâmbulo, em que ele vai explicar um pouquinho da prece, né? Os espíritos têm dito sempre que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, cada um deve orar segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Eles o fazem também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois há alguns que não acreditariam ter orado realmente se não formulassem seus próprios pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Sem dúvida, eles podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas isso pouco importa, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, então, que considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não apenas com os lábios. O Espiritismo não impõe nenhuma prece nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe uma pequenez e as paixões da humanidade. E é isso que a gente acredita mesmo, que a prece vem do coração, que as palavras externam o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos desejos íntimos de amor, de paz, de bem. E essa prece é muito mais bem recebida do que as preces repetitivas, as preces que não são ditas do coração, mas são só a boca que fala. Isso não quer dizer que as preces que a gente conhece, muitas, são lindas, são emocionantes até. Oração de São Francisco, prece de Cáritas, até mesmo Pai Nosso. Quando a gente fala, prestando atenção em cada palavra, em cada frase que é dita, aquilo entra no coração da gente
e sai da nossa boca com uma vibração, com amor, com emoção. Então, que a nossa prece seja cheia de emoção, cheia de vibrações boas, cheia de amor. E vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha do livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Divina Bênção. Não te esqueças que Jesus, sol de amor que nos invade, passou no mundo espalhando a bênção da caridade.